Bom dia a todos, vamos para mais um estudo da nossa lição da Escola Sabatina. Hoje na parte de quarta-feira, apresentando um novo Deus. Atos 17, capítulo 24 e 27, aí a nossa lição. Que abordagem estava Paulo a seguir aqui numa tentativa de alcançar essas pessoas? Para um povo que se preocupava bastante com as coisas espirituais, para construir um altar a um Deus desconhecido. As palavras de Paulo eram intrigantes. Um Deus criador que não vive num templo e de que nada necessita de parte de seres humanos, mas que pelo contrário satisfaz a necessidade humana. Para uma cultura mergulhada em mitologia grega, em que os deuses eram imprevisíveis, egoístas e cruéis, a ideia de um Deus com aquele que Paulo descreve era um pensamento maravilhosamente intrigante. E os homens do Areópago deram os seus primeiros passos de bebê em direção a um Deus de amor, aonde alguns deuses exigiam sacrifícios de crianças, levar sacrifício. Eles estavam acostumados com aquela cultura de deuses sempre tirando do ser humano, sempre pedindo o que Deus nunca pediu. Deus nunca pediu que a gente queimasse um bebê na fornalha. Deus nunca pediu que a gente tirasse a vida de alguém para um sacrifício. E agora na cultura deles, eles estavam acostumados com isso. Agora Paulo apresenta um Deus que não necessita de nada, um Deus que não vive em um espaço, em um templo, em um objeto. Eles ficaram intrigados com aquilo. Como assim? Como um Deus que não quer esses sacrifícios? Como assim esse Deus que responde às necessidades humanas sem a gente fazer nada? Isso mexeu com a estrutura deles. Primeiro, Paulo elogiou a presente consciência e a sinceridade da espiritualidade deles. Segundo, em seguida mostrou que tinha estudado a crença deles, em que do que tinha aprendido tinha encontrado algumas coisas que respeitava. Terceiro, depois falou-lhes de uma coisa particular que tinha descoberto no seu estudo na religião deles, que eles próprios admitiam não entender. Depois, número 4, depois disso compartilhou o aspecto de que Deus sabia ser-lhes desesperadamente necessário, que Deus existe, o que Ele é e que os ama e que não está longe deles. Número 5, finalmente, no fim do discurso, Paulo passou a avisá-lo sobre o que significa rejeitar o conhecimento desde Deus que ainda não conheciam. Paulo levou o mais longe que pode, baseado no que conhecia sobre aquilo em que criam. Se conseguia levá-los tão longe, estava a progredir bem. Então Paulo foi às estratégias que ele usou, que Deus deu para ele, o Espírito Santo iluminou a mente dele. Foi as estratégias simples que ele conseguiu chamar aí a atenção do povo. Vamos orar? Querido e bondoso Deus, obrigado por mais um dia que o Senhor nos deu. Obrigado por mais um estudo, pelas coisas simples da sua palavra.